Você está aqui hoje não é por acaso, mas porque o Senhor quer falar algo especial. Deus programou algo para você, personalizado para a sua vida. Não sei como você chegou, não sei qual é a sua situação, mas o Senhor sabe, e Ele está aqui, e Ele quer interagir com você. O Senhor quer um relacionamento com você, amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma mensagem muito especial, direto do coração do Pai, e eu gostaria que você criasse uma expectativa muito grande, porque eu creio que nós vamos ser chacoalhados, e nós vamos sair daqui muito diferentes de como chegamos, amém? O tema dessa mensagem é, o preço de seguir Jesus de perto. Quem é seguidor de Jesus aqui? Aleluia! Existe um preço para seguir Jesus de longe, mas também existe um preço para seguir Jesus bem de perto, e Jesus está nos chamando para chegar cada vez mais perto. Conforme o tempo vai passando, Jesus vai nos convidando, venha para mais perto, venha para mais perto, porque Deus, Ele quer estar perto de nós, amém? Você que também está assistindo no YouTube, eu creio que essa palavra, ela pode falar ao seu coração, aí onde você está, amém? Antes de falar sobre esse preço, essa vida de seguir Jesus de perto, eu gostaria de trazer um breve relato de como toda a história começou, rapidamente, de forma bem resumida. Como eu falei, Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco, amém? Então Ele criou, lá no livro de Gênesis, você vai ver isso, Ele criou um jardim, e nesse jardim, Ele colocou o homem e a mulher para viver lá dentro do jardim. Deus, na sua soberania, criou o homem e a mulher para um único propósito: relacionamento. Deus queria se relacionar com o homem, Deus queria estar todas as tardes interagindo com o homem, conversando com o homem, passando o tempo juntos, porque Deus é um Deus relacional. Lá em Gênesis 1:27 diz, criou Deus o homem à sua imagem. Deus criou um ser semelhante a Ele, para que ele pudesse interagir e ter uma vida de relacionamento. Não é simplista, mas é muito simples. Deus apenas quer se relacionar conosco. Só que o homem recebeu algo de Deus, ele recebeu o livre-arbítrio, e o homem, em certo momento, ele decidiu não mais andar perto de Deus. O homem usou dessa liberdade, não entendendo que Deus queria um relacionamento, e tudo que o homem precisa se relacionar com Deus, ele decidiu através do pecado andar longe, se afastar do Senhor. Romanos 3:12 diz que todos se desviaram. Então o homem, ele passou a não mais andar perto de Deus, mas ele começou a andar longe de Deus, não porque Deus o afastou, mas porque o próprio homem escolheu andar longe de Deus, amém? E ao se afastar de Deus, o homem descobriu algo que ele não sabia, ele começou a viver em morte, porque longe de Deus, tudo que está longe de Deus está em morte, e o homem entendeu que ele não tem capacidade. Quando ele se deparou com essa morte, com esse afastamento de Deus, ele percebeu que ele era incapaz de restaurar o relacionamento com Deus com suas próprias forças. Ele não consegue, com seu intelecto, com a sua inteligência, com sua capacidade, restaurar, religar ele mesmo com o próprio Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem pecou, ao pecar morreu espiritualmente. E Deus, sabendo disso, e Deus querendo manter o plano inicial, de querer viver e ter um relacionamento com o homem, porque Deus é muito bom, Ele só quer se relacionar com o homem, sabendo que o homem, apesar das suas más escolhas, de querer se afastar de Deus, Ele olhou para o homem incapaz, e Ele construiu, Ele arquitetou um plano, para que o homem pudesse voltar à presença dEle, mas era necessário que algo acontecesse. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu
o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é relacionamento com Deus. Então o homem, ele não consegue retornar à presença. Então Deus, sendo bom, e não porque o homem merece, mas porque Deus é bom, Ele envia o seu Filho Jesus para a terra, para que Ele reconstruísse, retornasse àquela situação que Deus criou lá, o original, que foi o homem e a mulher no jardim se relacionando com Deus. Então Deus, Ele restaura essa situação, criando um plano para que o homem novamente, não porque merece, mas porque Deus é bom, restaurasse o seu relacionamento com Ele, amém? E Jesus veio a essa terra e consumou esse plano. Então Jesus veio como homem, ok? Sendo 100% Deus, mas também 100% homem, veio a essa terra, viveu 33 anos, discipulou alguns homens, enviou esses homens para espalhar a mensagem, foi pregado na cruz, morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, reapareceu para os seus discípulos, ficou por um tempo aqui na terra, depois retornou ao Pai, e prometeu que um dia voltaria. Tudo isso foi um plano para que nós, hoje, através da fé nele, através da fé na cruz, na obra da cruz, nós pudéssemos dizer: voltamos para o Éden, voltamos para a presença do Pai, voltamos a ter relacionamento com Deus. Nós não conseguiríamos isso por conta própria, mas precisou o próprio Deus descer a essa terra, tomar a forma de homem, perfeito, sem pecado, e nos reconectar com o Senhor. E Ele falou: olha, um dia eu vou voltar, e tudo isso que vocês estão vivendo aqui na terra vai encerrar, e nós vamos viver no céu eternamente. Que esse sempre foi o plano de Deus, se relacionar com o homem. E agora, a partir do momento que Jesus veio, abriu as portas da salvação para nós, ok? Nós agora começamos aqui na terra uma jornada de crescimento espiritual, porque Ele prometeu: eu vim uma vez, abri as portas da salvação, mas um dia eu vou voltar, e essa salvação vai ser consumada, de fato, isso vai acontecer, mas não se preocupe, ela já é de vocês. Quem crê em mim, já tem a salvação, quem está comigo, já está tudo certo, mas eu ainda vou voltar, eu ainda vou consumar esse plano. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir do momento que Jesus veio, até o momento que Ele vai voltar na sua segunda vinda, temos uma jornada de crescimento espiritual. Nós temos um caminho que agora nós precisamos trilhar. A salvação é de graça, mas a vida com Jesus, até que Ele volte, isso tem um preço. Isso tem um preço. Existe um preço a ser pago ao seguir Jesus. As portas foram abertas, mas agora existe um preço para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Lucas 14:27 diz: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Jesus falou isso aqui porque sim, existe algo que precisa ser feito. Nós recebemos de graça a salvação, mas Ele também nos dá agora uma missão, um trabalho a ser feito. Marcos 8,34 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe algo para fazer. Existe algo que precisa ser realizado, existe um preço que precisa ser pago, e ele acontece agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está chamando discípulos, pessoas que receberam a salvação, estão salvos, mas agora precisam cumprir algo. Ao ouvir isso, talvez, na mente de alguns pode surgir algumas dúvidas, do tipo: bom, se a salvação é gratuita, por que existe um preço para seguir Jesus? Ou, se Jesus já pagou a conta tudo lá na cruz,
Por que eu tenho que pagar algo agora também? Por que existe um preço, se Jesus já pagou tudo lá na cruz? Bom, a resposta é que seguir Jesus como resultado do sacrifício na cruz, nos coloca numa missão, diga missão. A partir do momento que recebemos a salvação, junto com a salvação recebemos uma missão também. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Jesus veio, Ele morreu por mim, você acessou a salvação que não conseguiria acessar sozinho, e agora Ele nos pede: já que eu morri por você, agora você deve viver por mim, porque um já morreu e já foi o suficiente. Um já morreu, e essa morte foi definitiva, ninguém mais precisa morrer. Agora a nossa resposta ao sacrifício de Jesus na cruz é: eu quero agora um povo, uma família que não precisa mais morrer, mas agora vive por mim. Essa é a missão que eu deixo, viva por mim. E essa missão, ela se divide em duas partes. Tudo isso nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, amém? Essa missão que Jesus nos deixa, ela se divide em duas partes. A primeira, nós precisamos, todos os dias da nossa vida, revelar progressivamente Jesus em nós. Essa é a primeira parte da missão. Todos os dias, as pessoas precisam olhar para nós, e elas precisam ver Jesus em nós, Jesus através de nós. Todos os dias, progressivamente, precisamos revelar Jesus em nossa vida, porque as pessoas, elas querem ver Jesus em nós. As pessoas querem ver como nós revelamos Jesus na forma como nós viemos à igreja. As pessoas querem ver Jesus na forma como nós lidamos com o cotidiano, com o trabalho, como nós cuidamos da nossa família. As pessoas querem ver Jesus em nós, como nós cuidamos do nosso cônjuge. As pessoas querem ver Jesus e precisam ver Jesus na forma como nós cuidamos dos nossos filhos. As pessoas querem e precisam ver Jesus na forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, com os recursos que Deus dá na nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Eu fiz um casamento ontem, eu falei que a aliança, ela é de ouro, e o ouro, para chegar naquele estado, ele precisou passar por altas temperaturas, e o ourive sabe que o ouro está bom, está apto, está no ponto, quando ele coloca o rosto dele em cima do ouro, e ele vê a própria face dele no ouro. Existe um ouro em você, mas ele precisa ser lapidado, ele precisa passar por altas temperaturas, e o ponto ideal desse ouro que há em você, é quando o ourives, ele põe o rosto e vê a face dele em você. O mundo precisa ver Jesus em você, o mundo precisa ver que você reage conforme Jesus reage. Existe um livro chamado Em Seus Passos, o que Jesus faria, um povo que um dia se reuniu para fazer somente o que Jesus faria, e eles passaram a fazer tudo o que Jesus faria, e as pessoas começaram a ver Jesus em suas atitudes. Então, primeira parte da missão, eu preciso revelar progressivamente Jesus em mim. A segunda parte da missão é: eu preciso revelar progressivamente Jesus no mundo, lá no mundo. Eu preciso levar Jesus em lugares que não tem Jesus. Porque você está lá no seu negócio, não é só para ganhar dinheiro, até porque não é o seu braço que gera recursos. Quem gera recursos para você é o próprio Deus. Você tem comida na mesa porque Deus deu. Deus deu. Não é porque você se esforça, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não tem nada a ver com isso. Você só se alimenta todos os dias, você só recebe o seu salário na conta porque Jesus dá. É só isso. Então, qual é a missão do trabalho? Revelar Jesus naquele lugar. Você é um missionário lá na sala de aula. Se você é um estudante, você não está lá somente para aprender um conteúdo, é Jesus que te entrega toda a capacidade.
É Deus que te habilita para qualquer coisa. Você está lá porque Jesus precisa ser revelado naquele lugar. Jesus precisa de um canal que leve Ele até pessoas que ainda não o conhecem. Olhe para o seu lado, tem cadeira vazia aí? Sim ou não? É um lugar que alguém que ainda não conhece Jesus não ocupou. Tem que ter alguém sentado aí. Não para dizer que a igreja está cheia, não, é porque é mais uma alma que saiu do inferno e veio para o céu. É isso, é saquear o inferno. Não é só a igreja cheia, é o inferno vazio. É o inferno vazio. Então eu preciso, aonde eu estou, revelar progressivamente Jesus. Lá na sua casa, seus familiares que ainda não conheceram Jesus, eles precisam receber Jesus através de você, através das suas falas, através do seu comportamento, do seu posicionamento. Sim, nós temos essa missão. A partir do momento que Jesus se revela dentro de mim, e eu abandono velhas práticas, eu abandono o pecado, e eu vou crescendo em santidade. A partir desse momento que Jesus é revelado em mim, o mundo começa a receber Jesus também. É simples, o Evangelho é muito simples, é nós que complicamos, porque o Evangelho é muito simples. Bom, por fim, qual é o preço para seguir Jesus de perto? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Você que trouxe a sua Bíblia impressa, ou trouxe no seu smartphone, eu gostaria de ler com você, João capítulo 6, João 6,16, até o versículo 27, João 6, se você não trouxe a Bíblia, cola no irmão, mas leia mesmo, leia a Bíblia. João 6, a partir do versículo 16, diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Bom, que contexto era aqui? Jesus havia feito um milagre extraordinário. Foram 2 fatos de Jesus extraordinários, um perto do outro. Aqui nós lemos ele andando sobre as águas e socorrendo os seus discípulos no meio de uma grande tempestade. Mas no mesmo dia, um pouco antes, durante o dia, ele havia feito um milagre gigantesco. Em torno de 20 mil pessoas vieram para ouvi-lo, e ele chegou um momento e ele disse: olha, esse povo está com fome, nós precisamos dar de comer. E só havia lá 5 pães e 2 peixes, e Jesus falou: é o suficiente, vamos dar de comer. E Jesus repartiu, e o pão se multiplicou, o alimento se multiplicou, todos comeram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Como pode, com 5 pães, 2 peixes, mais de 20 mil pessoas serem alimentadas? Como isso é possível?
E as pessoas ficaram maravilhadas. Nossa, que coisa extraordinária! Meu Deus! Ele fez algo incrível. Então aquele povo ficou maravilhado, e eles não viam a hora de estar com Jesus novamente. Eles não viam a hora de estar com Jesus novamente, e Jesus sabia disso, sabia que o povo queria vê-lo. Antes de definir e entrar na questão do preço para seguir Jesus, é necessário abordar que naquele momento existiam dois tipos de pessoas seguindo Jesus, e é bom deixar isso bem definido, porque desde aquele tempo até hoje, de todos que seguem Jesus, é dividido nesses dois perfis de pessoas. De um lado nós temos os discípulos, ok? E do outro nós temos a multidão. Discípulos e multidão, dois tipos de pessoas que seguem Jesus. Os dois querem seguir Jesus, os dois querem estar com Jesus, mas eles têm uma diferença, e a diferença está no preço que eles estão dispostos a pagar para estar com Jesus. Eles querem estar, mas o que os difere é no tamanho, no valor, no preço que eles estão dispostos a pagar. Amém? Ficou fácil de entender? Então eu quero deixar aqui para você 5 preços que nós precisamos pagar para que nós possamos seguir Jesus de perto. E eu vou pegar todos esses 5 pontos e falar sobre na ótica dessas dois perfis de pessoas. Eu vou falar da multidão e vou falar dos discípulos em todos os 5 pontos, ok? Então o primeiro preço é o preço da prioridade. Se você está anotando, anote isso. O preço da prioridade é o primeiro preço que nós precisamos pagar ao seguir Jesus de perto. Lembrando que discípulo sempre está disposto a pagar um preço maior do que multidão. E para cada ponto desse eu vou trazer 2 textos, um na ótica da multidão e um na ótica dos discípulos, amém? Então vamos lá, João 6,16, aqui na ótica dos discípulos, diz o seguinte: ao anoitecer, repita comigo, ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar. Já João 6,22, a ótica da multidão, diz assim: no dia seguinte, repita comigo, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar. Vamos começar a diferenciar discípulos e multidão, ok? Existe uma diferença sutil entre um e outro aqui. Jesus, como eu falei, fez um milagre incrível. Ele encheu a barriga de todo mundo ficou satisfeito, comeu bem, e eu acredito que eles comeram bem porque sobrou comida, ok? Sobrou comida. Se sobrou comida, é porque todos estavam muito satisfeitos. Aquilo aconteceu durante o dia, certo? Aconteceu durante o dia. Jesus pregou, Jesus reuniu todo mundo, Jesus alimentou todo mundo, e basicamente foi assim. Deus deu 18 horas, deu 6 da tarde, todo mundo alimentado, todo mundo bonitinho. Jesus encerrou aquele momento, e aqui se dividiu. Teve um perfil de pessoas, um lado que disse assim: olha Jesus, nós vamos continuar aqui te servindo e trabalhando para aquilo que for necessário. Já teve um outro lado, um outro tipo de pessoa que falou assim: não Jesus, é o seguinte, já é 6 da tarde, eu preciso, é que eu tenho uns compromissos, eu já me alimentei, está tudo certo, estou satisfeito, estava bom aquele peixe, estava top, e só que eu tenho umas coisinhas para resolver, tem como a gente continuar depois? É que tem umas coisas importantes para resolver. Multidão. O discípulo estava lá, tanto que no texto nós lemos, ao anoitecer, no mesmo dia, eu estou cheio, mas eu estou aqui ainda. Já a multidão, não, vamos deixar para outro momento. Aqui eu estou falando de prioridade, ok? E o preço da prioridade só paga quem é discípulo. Mas o que é prioridade? A prioridade é tudo aquilo que ocupa o seu tempo, a maior parte do seu tempo. Aquilo que você não necessariamente coloca lá na sua agenda, porque nem sempre você obedece o que você põe lá no Google Agenda, ok? É aquilo que você realmente faz. Aquilo que você realmente faz
seja consciente ou inconsciente, essa é a sua prioridade. Aquilo que realmente domina o seu tempo, essa é a sua prioridade. Um dia eu aprendi, Deus falou comigo: se você, ao analisar as suas prioridades, fez uma lista e tem mais de uma coisa, então aquilo não é prioridade. Porque se tem mais de uma coisa, não é prioridade. Prioridade é uma coisa só. Prioridade é uma coisa só. Se tem mais de uma, deixou de ser prioridade. Então, prioridade é aquilo que você mais ora, que você gasta mais tempo orando, essa é a sua prioridade. Aquilo que domina os seus pensamentos. Pare um dia e comece a pensar no que você pensa. Tenha lucidez sobre aquilo que está passando na sua mente. Tudo que passa na sua mente, que ocupa a maioria do seu tempo, essa é a sua prioridade. A sua prioridade é aquilo que domina a sua vida. É aquela que tem tudo de você, domina a sua vida por completo. Eu lembro de uma vez, eu já fui parte do ministério de louvor, eu tocava baixo na igreja aqui, toquei por mais de 10 anos, e foi incrível, um tempo incrível. E eu lembro que foi bem na época que eu fazia faculdade, eu passei 4 anos da minha faculdade na loucura, trabalhava o dia inteiro, estudava todos os dias à noite, servia na igreja loucamente. Foi um tempo incrível, fiz muita coisa, tanto que eu lembro muito pouco daquela época, de tão frenético que foi, e foi muito bom, me fez crescer muito. E eu lembro uma vez, que nós tínhamos, eu não sei, era um evento, alguma coisa, que nós precisaríamos tocar uma série de músicas, um sábado de manhã bem cedo, alguma coisa que nós precisávamos fazer, e eu tinha que tocar sábado de manhã cedo, e eram músicas novas, e eu não tinha conseguido ensaiar, tirar aquela música, e vinha naquela semanada frenética, cheio de coisa para fazer, e eu lembro que na sexta ainda não tinha conseguido resolver isso, tirar aquelas músicas, para poder tocar no sábado de manhã cedo. Cheguei em casa muito tarde, muito tarde, tipo, cheguei meia-noite em casa, depois de tudo que tinha feito naquela semana, eu ainda precisava tirar aquelas músicas, e eu pensei, eu tenho aqui uma escolha, eu tenho poucas horas de sono, já cheguei muito tarde em casa, tenho que acordar muito cedo, eu preciso tomar uma decisão, ou eu durmo, e amanhã, sei lá o que vai acontecer, ou eu sacrifico o meu sono, e tiro as músicas. O que você acha que eu fiz? Olhando para mim assim, bem sincero, o que você acha que eu fiz? Você achou que eu dormi, não é? Não. Naquele momento, e aqui eu recomendo que você durma, ok? Eu estou mais na fase hoje de querer dormir o suficiente para poder ter energia no outro dia. Aqui não é apologia para não dormir, não é isso. Mas naquele momento eu escolhi tirar a música, porque eu tinha uma prioridade. Eu lembro muito daquele texto de Salmo 69:9, que diz que o zelo pela tua casa me consumiu. O zelo pela casa, o zelo pela obra do Senhor, o zelo pelas coisas de Deus me consome, a ponto de eu sacrificar na própria carne algo que precisa ser feito. A minha prioridade naquele momento era responder àquela necessidade do reino, que não era minha, não era das pessoas que lideravam essa igreja, não era do reino, e eu precisava responder aquilo naquela hora. Eu dormi o que deu, mas eu tirei as músicas. O que eu quero dizer com isso? A vida com Jesus não é um expediente de 8 horas, como é lá na sua empresa, lá no seu trabalho, porque quando a gente vai trabalhar, é assim, eu chego lá, bato ponto, certo? Passo o dia fazendo o que precisa ser feito, todos os meus compromissos, depois eu bato ponto de novo, e vou embora fazer o que realmente eu gosto. Eu vou fazer outras coisas. A vida com Jesus não é dessa forma, aonde nós dizemos assim, ó, estou aqui, estou fazendo tudo o que me mandam fazer, inclusive o que Deus manda fazer, e agora eu já fiz, eu já completei todos os meus deveres, eu já orei, já li a Bíblia, até jejuei essa semana, então Deus não pode me cobrar mais nada, porque eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Entenda uma coisa, Deus, Ele não está interessado no nosso desempenho, na forma como nós nos relacionamos com Ele. Deus, Ele está mais interessado no nosso coração.
não na forma como nós fazemos o que fazemos, não na forma como nós conduzimos a nossa espiritualidade. Deus está preocupado em ver o tamanho da nossa entrega quando nós estamos lá fazendo aquilo. É isso que Deus busca, a intencionalidade, a motivação do coração naquilo que é feito, e não necessariamente no nosso desempenho. Deus não olha desempenho, porque nada surpreende Ele. Ele é o melhor em tudo. Ele é o melhor, Ele sempre vai nos ganhar. Então não tem nada que nós façamos que vai surpreendê-lo. Ele já conhece todas as coisas. O que é a vida com Jesus? A vida com Jesus é o tempo todo com Ele. Jesus não é uma agenda, Ele é tudo em nós. Nós precisamos submeter tudo a Ele, colocá-lo acima de tudo. Nada vem antes dEle, Ele vem sempre acima de tudo. Acima de tudo. O Senhor não é um expediente de 8 horas, mas Ele quer 24 horas conosco, 7 dias por semana, todos os dias do ano, até que Ele volte. Que a sua eternidade já comece agora, amém? Segundo, se você estiver anotando, é o preço da busca. Esse é o segundo preço que nós precisamos pagar ao seguir Jesus de perto. João 6,17, a ótica dos discípulos diz: entraram no barco e começaram a atravessar para Cafarnaum. Já na ótica da multidão, João 6, 23 e 24 diz: então chegaram alguns barcos de Tiberíades e a multidão entrou nos barcos. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Quando Jesus terminou aquele momento de multiplicação de peixes, e pães e peixes, Ele falou assim: ó, agora nós vamos estar lá do outro lado, nós vamos lá para o outro lado do mar. Então tanto o discípulo quanto a multidão, para continuar seguindo Jesus, agora eles se depararam com um mar na frente deles, e esse mar precisaria ser atravessado, para que eles pudessem encontrar Jesus lá, até porque eles queriam encontrar Jesus lá, eles queriam estar onde Jesus estava, e tinha um mar à frente deles, que precisava ser atravessado, até chegar onde Jesus estava. E o que os discípulos fizeram? O texto fala que os discípulos pegaram um barco, e era um barco comum, um barco simples, não havia uma bandeira de algum país, nem daqueles cruzeiros bonitos que você já viajou, não tinha um capitão que dirigia para eles, não havia luxos naquele barco, não havia entretenimento naquele barco. Eles estavam no comando daquele barco, eles tiveram que pegar no remo daquele barco e navegar até o outro lado, eles tiveram que assumir todo o risco, tudo por conta própria. Para atravessar até Jesus, eles tiveram que botar a mão da massa, e pagar o preço de estar lá do outro lado com Jesus, de buscar Jesus. Ninguém fez por eles, ninguém fez, eles fizeram por conta própria. Discípulo. O que a multidão fez? A multidão, além de ser no outro dia, ok, era só no outro dia, o discípulo pegou o barco, era noite, mas a multidão pegou só no outro dia, e era um barco estrangeiro, tinha lá a bandeira de Tiberíades, comandado por outras pessoas, o barco já estava tripulado, estava tudo certo, só estava passando por ali, não tinha um esforço pessoal, eles navegaram em condições favoráveis, com tudo pronto, eles apenas entraram no barco, sentaram e navegaram. Ninguém pegou no remo, ninguém se esforçou, mas eles queriam buscar Jesus, eles queriam estar com Jesus, estava tudo certo, só que eles pegaram um barco confortável. Sabe, a multidão, ela busca movimentos que se adaptem ao seu estilo de vida. A multidão é daqueles tipos de pessoas que buscam aqueles que falam o que eles querem ouvir. Tudo que é promovido tem que se encaixar na sua rotina. A multidão tem uma característica: eles querem receber tudo pronto, tudo prontinho. Eles querem alguém que ore por ela, eles querem alguém que leia a Bíblia por ela,
Eles querem alguém que jejue por ela. Essa é a multidão. A multidão terceiriza as coisas. Por incrível que pareça, a multidão quer até alguém que se salve por ela. Só que tem um problema, isso é impossível. Não tem como alguém se salvar por alguém. Isso é impossível. Não tem como. Essa é a multidão. Mas e o discípulo? Como que o discípulo busca? O discípulo, ele não delega a tarefa de buscar a Jesus para ninguém. O discípulo não terceiriza nada. Ele mesmo quer buscar a Jesus por conta própria. Ele mesmo quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ele mesmo quer trilhar esse caminho até Jesus. Ele não terceiriza, ele não delega para ninguém, porque ele quer ter a própria experiência. Ele quer sentir o Espírito. Ele não se contenta só vendo o outro fazer, só o outro tendo experiências. Não, ele se contenta quando ele enxerga o Espírito Santo, quando ele ouve a voz de Deus. O discípulo, ele cava, ele busca, ele navega o próprio barco, ele cria o caminho, ele faz, porque a Bíblia nos fala que a salvação é individual, não é terceirizada. Esse dia eu estava pensando, eu estou aprendendo inglês, e eu vou aprender, em nome de Jesus eu vou aprender. Por quê? Sabe por quê? Por um simples motivo: eu não suporto ouvir alguém falando inglês e não entender. Eu acho isso terrível, porque tu imagina, a pessoa está lá falando um negócio que pode edificar a tua vida, pode transformar a tua vida, uma chave que vai te mudar de lugar, e você não entende. Eu não quero ninguém terceirizando isso para mim. A minha espiritualidade sou eu que vou construir, sou eu que vou ralar o meu joelho, sou eu que vou limpar os meus ouvidos para ouvir o Espírito, sou eu que vou ler a Bíblia e experimentar as revelações que Deus tem para mim, porque é o que Deus tem para você, Deus vai falar com você, mas o que Deus quer falar comigo, Ele vai falar comigo. Nós precisamos, como discípulos, ouvir a Deus por nós mesmos, construir o nosso entendimento por conta própria, ouvir a Deus e ser humilde quando formos confrontados, cavar por nós mesmos a profundidade em Deus. Tudo isso por quê? Porque já fomos salvos, e agora nós precisamos apenas cumprir a missão, porque já fomos salvos. Agora nos resta o quê? Alegrar o coração do Pai, revelando Jesus em nós e no mundo. Esses são os discípulos. Quem é você nessa história? Multidão ou discípulo? Terceiro preço que eu quero compartilhar com você é o preço da relação. E aqui eu quero usar um texto de Mateus, que é da mesma história, mas Mateus ele colocou uma situação que vai agregar nesse contexto que nós estamos falando. Mateus 14, 22, na ótica do discípulo, diz o seguinte: Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele. Já na ótica da multidão, João 6, 26 diz: a verdade é que vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Pensa, Jesus falando isso, vocês não estão aqui por boa motivação, vocês estão aqui porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Sabe, pensa, o preço da relação. O que faz uma relação ser sustentável? Pense no seu casamento, pense nas suas melhores amizades, pense na criação dos seus filhos, ok? É importante nessas relações amar a outra pessoa? É importante amar ou não? Sim ou não? É importante cuidar dessa pessoa? Sim ou não? Bom, e é importante ter tempo com essa pessoa? Sim ou não? Bom, tudo isso é verdade, mas o que faz uma relação com Jesus ser sustentável? Já parou para pensar? E com Jesus? Como é que faz para essa relação ser sustentável até a vinda dele? Podemos definir várias coisas aqui para que nós construímos uma relação com Jesus sustentável, mas eu quero enfatizar uma coisa específica: nós precisamos ter a fome de Jesus. Grave isso.
Nós precisamos ter a fome de Jesus. A pergunta que eu te faço é: qual é a sua fome? Qual é a sua fome? Que fome que você tem? Sabe, os discípulos, presta atenção, eles receberam aqui de Jesus um comando para pegar o barco. Era noite, já estavam cansados, já estavam o dia inteiro com Jesus. Jesus fala: não, pega o barco e vai à frente, que vocês vão me encontrar lá do outro lado, fica tranquilo, mas só vai e não me pergunta, vai, obedece. A relação entre eles era assim: Jesus dava a direção e eles obedeciam. Essa era a relação de discípulo com Jesus. A fome do discípulo era responder aos comandos de Jesus, nada mais. A fome deles era dizer assim: olha Jesus, manda que eu obedeço. O discípulo, ele está constantemente fazendo o seguinte: Deus, o que eu tenho que fazer agora? Deus, para onde que eu devo ir? Com quem que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Porque a minha fome é fazer o que tu quer, não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que você quer. Essa é a fome do discípulo, responder aos comandos de Jesus. Já a multidão, preste atenção, a multidão, quando viu os pães sendo multiplicados, ok? A multidão viu um milagre, certo? Mas a multidão, quando vê um milagre, ele também vê uma oportunidade. Ele vê uma oportunidade. Então a relação entre multidão e Jesus era assim: Jesus dava o pão e eles comiam. Era isso. A multidão recebe pão e come o pão. A fome da multidão era literalmente saciar as suas próprias necessidades. Eles tinham fome, eles viram Jesus gerando comida, e eles viram: nossa, milagre, / oportunidade, nele nós vamos satisfazer as nossas necessidades pessoais. Qual é a sua fome? Discípulo fala de alguém que é maduro, que cresceu, que não é mais criança, não é mais adolescente na fé, mas cresceu, está maduro na fé. E eu entendo que conforme a pessoa vai crescendo, o seu paladar vai mudando. Eu não mais quero fazer aquilo que uma criança faz, porque eu amadureci na fé. Quando uma pessoa vira discípulo e cresce na sua espiritualidade, ela confia absolutamente em quem governa ela. Ela não tem dúvida sobre as ordens que recebe, está sempre à disposição para obedecer, porque ela já amadureceu, ela já entendeu que Deus o ama, que Deus quer o bem dela. Então quando Deus dá um comando, ele obedece sem dúvidas, sem ser difícil, ela simplesmente obedece. Quem é você nessa história? A multidão está mais voltada a cumprir, a viver as suas próprias vontades. É como uma criança. A criança, ela pede muita coisa. Pai, me dá aquilo, eu quero essa comida, eu quero fazer aquilo, outra coisa. Pede. Mas quando nós pedimos algo para uma criança, a criança não entrega nada. Vai escovar o dente, depois eu vou. Vai dormir, agora não. Arruma o quarto, não quero. Criança pede muito e não entrega nada. Imaturo. É criança, é imaturo, precisa crescer, ok? Agora, o discípulo, ele já devolve aos pais tudo o que recebeu. Ele devolve, é como um adulto, ele contribui para a manutenção da relação. Quem é você nessa história? Amém? Quarto, qual o preço de seguir Jesus de perto? É o preço da entrega. O preço da entrega. João 6, 17 e 18 diz: a ótica dos discípulos: já estava escuro, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. A ótica da multidão, Mateus 14, 32 diz: quando subiram no barco, o vento cessou. A entrega fala de correr riscos. Quem é você quando está diante dos riscos que a fé quer te entregar? Quem é você diante de riscos? Correr riscos. Como você se apresenta? Os discípulos pegaram um barco, foram para alto mar à noite, pegaram uma tempestade fortíssima, águas muito agitadas.
Haviam homens experientes em navegação ali, como Pedro, um pescador experiente, mas mesmo assim foi muito difícil aquela situação, foi muito grave, mas eles só fizeram isso, foi por causa de uma entrega, em resposta a um comando do mestre. Eles viram um comando, porque a fome deles é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Em resposta a essa fome, eles se entregam. Eles não se custam em se entregar, em correr riscos. Eles não se custam, porque discípulo não faz conta para obedecer. Quem é você quando está diante dos riscos? A multidão só navega em condições favoráveis. Eles navegaram só no outro dia. E o texto fala que quando Jesus, no meio da noite, andando sobre as águas, ele entrou no barco, a tempestade cessou, e depois não houve mais relatos de tempestades nas horas seguintes. Ou seja, mar calmo naquela situação. A multidão só navega em condições favoráveis. É mais ou menos assim: olha, Jesus, vai na frente, deixa tudo certinho, ok? Deixa tudo certo, aí depois eu vou. Pode ser? Baixa a tempestade, deixa tudo estável, diminui todos os riscos, aí depois eu decido ir. Essa é a multidão, e eles querem seguir Jesus, eles realmente querem seguir Jesus. O problema é que eles esperam estar favorável. Só que tem um detalhe: só vê Jesus andando sobre as águas quem está no meio da tempestade, só vê milagre acontecendo quem se aventura na fé, quem pega o barco na mesma noite, que não tem expediente, se entrega, não faz conta para obedecer, está no meio da tempestade. E talvez essa seja a sua situação hoje, está no meio de ventos fortes, tempestade. Não se preocupa, se você está lá porque é um discípulo de Jesus, Jesus vai aparecer, Jesus vai aparecer, não se preocupa, porque se você decidiu correr riscos, Jesus vai aparecer. Então, a entrega não leva em conta as possíveis perdas. Quem chama para a missão paga conta. Deus nunca desampara quem vive os planos dele. Amém? E por fim, o preço da recompensa. 5. O preço da recompensa. João 6, 20 e 21, a ótica dos discípulos diz assim: mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E logo chegaram ao destino. Agora na ótica da multidão, João 6, 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Há uma recompensa para todos, ok? Todas as pessoas vão receber uma recompensa. Agora, tem aquelas pessoas que vão chegar diante de Jesus e vão ouvir de Jesus o seguinte: olha, eu não aprovo o motivo da sua busca, a sua recompensa já foi dada, você comeu o pão dos milagres que você desejou. E tem um texto lá em Mateus 6,2 que diz o seguinte: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Esse texto tem a ver com pessoas que buscam somente as coisas naturais dessa terra, os aplausos dessa terra, a comida dessa terra, a roupa dessa terra, a prosperidade dessa terra. Jesus fala: quem busca isso já recebeu recompensa, que é só isso, não tem mais. Agora, existe aquelas pessoas que, como eu falei, estão no meio da tempestade, porque decidiram ser discípulos e andar muito perto de Jesus, e eles vão estar naquele turbilhão de desafios e medo, porque são discípulos e não fizeram conta para obedecer a Ele. E eles vão ouvir, quando chegarem lá, eles vão ouvir o seguinte: ei, não tenha medo, não tenha medo, sou eu estou aqui, eu estou aqui andando sobre as águas, eu apareço mesmo quando você acha que não tem como alguém me ajudar nessa situação. Tem, porque se for preciso, Jesus anda sobre as águas para ajudar você. Jesus fala: eu estou com você, você foi fiel, vem comigo, você está bem, você está comigo, servo bom e fiel. Mateus 6,4, a parte B diz: e o seu pai que vê o que é feito em secreto o recompensará. Quem deseja as coisas dessa terra já recebeu a recompensa,
e são as coisas dessa terra. Agora, quem deseja as coisas do alto, quem deseja ser discípulo de Jesus, existe um galardão guardado, existe um presente, que ninguém consegue imaginar o tamanho desse presente. Essa recompensa está guardada para aqueles que são fiéis. Quem é você? Multidão ou discípulo? A multidão está cega pelas luzes dos grandes movimentos, mas o discípulo não tira os olhos de Jesus. A multidão se esconde, pois não quer mostrar quem realmente são. Já o discípulo, ele busca Jesus, porque sabe o quão sujo é. A multidão dá ouvidos a qualquer coisa que lhe é conveniente, mas o discípulo busca diligentemente a voz do Pai. A multidão cria listas de prioridades, e uma delas é Jesus e a sua igreja. Já o discípulo submete tudo ao senhorio de Deus. A multidão tem prazo de validade, o discípulo não tem hora nem lugar. A multidão sabe o que o seu coração quer, já o discípulo conhece os desejos do coração de Deus. A multidão quer o que Deus pode dar, já o discípulo, ele quer o próprio Deus. O próprio Deus. Quem você é? Discípulo ou multidão? Coloque-se de pé, vamos orar. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida hoje, amém? Talvez você chegou aqui achando, não tem mais aonde ir, não tem mais o que fazer. Você ouviu um testemunho, é só o começo daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Existe sim um nível maior para chegar, existe sim um nível maior para alcançar, e Jesus quer fazer algo na sua vida. Jesus está te chamando para mais perto, o Senhor está te chamando para mais perto, mais perto, mais perto. Ele está dizendo, ei filho, dá para chegar mais perto, pode vir, não tenha medo das tempestades, não tenha medo do risco, não faça conta para obedecer, simplesmente venha, 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 porque se for preciso mesmo, eu vou até você sobre as águas, porque nada é impossível para mim. Talvez você não consiga enxergar o que pode ser feito, mas nos olhos de Deus tudo já está pronto, tudo já está resolvido. O Senhor quer te trazer para mais perto, Ele não quer mais ver você longe, mas Ele quer te aproximar, porque Ele quer uma relação. O Senhor, o Evangelho é muito simples, é apenas um relacionamento. Aceite esse relacionamento com Deus, e Ele vai te surpreender. Amém?